Olá pessoal, tudo bem? Presbítero Marcelo aqui. Vamos gravar hoje mais um episódio do Heidelberg Cast. E estamos na altura do domingo de número 35, falando sobre a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, parte 3 do Catecismo, que trata sobre a nossa gratidão, a nossa resposta a Deus diante de tudo que Ele fez por nós, algo que nós tratamos aqui em várias perguntas e respostas, né, nesse catecismo. Pastor Reverendo Leonardo, autora do segundo mandamento, não é isso? Isso, aí ele começa, mas agora estamos no segundo mandamento, né? Vamos, como ele tinha se comprometido, deixa eu só ler aqui, Marcelo, o texto do segundo mandamento, né? Nos versículos 2, que diz assim, Êxodo 20, não sós para ti mais de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Aí, diante disso, Heidelberg então nos pergunta, presbítero, pergunta 96, o que exige Deus no segundo mandamento? Que não façamos a imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de nenhum outro modo, diferente do que nos ordenou em sua palavra. A pergunta 97 é a seguinte: então, não podemos fazer nenhum tipo de imagem? E a resposta: Deus não pode nem deve ser visivelmente representado de nenhuma maneira. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagem delas para adorá-las, ou para servir a Deus por meio delas. E a pergunta 98 então conclui perguntando: quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para leigos? E a resposta é não. Pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele quer que seu povo seja ensinado não por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Incrível. Marcelo, assim, tem um dado aqui que é fundamental a gente lembrar, e que, assim, porque mistura um pouco dois conceitos, né? Quando você vai, por exemplo, em visita para uma, sei lá, para uma catedral romanista, o nosso olho bate aquilo e acha aquilo bonito. E de fato é, esteticamente, por aí vai. Só que tem uma coisa, Marcelo, que a gente esquece quando a gente vê isso. Que a ênfase lá não era apenas a beleza. Tem isso. Mas a gente esquece que até 1800, o índice de alfabetização do mundo beirava 10%. Ou seja, no período que Heidelberg foi escrito, os caras não tinham nem a Bíblia no idioma deles. Muitos não sabiam ler. E mesmo que soubessem, eles tinham que saber latim, ou grego, ou hebraico, para ler as escrituras. Então, o que algumas igrejas faziam? Colocavam as histórias da Bíblia em vitrais. Escrito nos vitrais. Então você entra naquela igreja e vê os vitrais, vê as imagens como esses livros para leigos. Ou seja, está aqui a história de Jesus. Então é por isso que quando você vai ver, mesmo que a mesma sequência em várias igrejas. Porque aquilo ali é como se fosse um livro da Bíblia para toda uma geração que hoje a gente nem concebe uma criança não saber ler. Mas naquele tempo era o padrão, era a regra. Então, quando você tem isso em mente, você vê o porquê a ênfase nesse mandamento da questão de não poder fazer isso. Sabe? Então, só para ficar esse destaque logo no início, porque isso vai permear um pouco a nossa resposta aqui. Né? Sim. E é bem interessante, né, você que nos escuta aqui observar, como os dois primeiros mandamentos, eles dizem respeito diretamente à nossa percepção sobre Deus, Sim. o que Deus representa para mim e a consequência natural disso, que eu tinha citado lá no catecismo passado, como uma citação até do catecismo maior de Westminster, né? Ou seja, quem é Deus para mim, o que ele fez por mim e qual a resposta imediata. A resposta imediata que a gente entende no escopo geral da lei de Deus, qual é? Ser obediente. Sim. Ser grato em obediência. Mas, de uma maneira direta, de uma maneira estrita e imediata, qual é a consequência imediata? Adorá-lo como ele quer ser adorado. O segundo mandamento. Ou seja, a manifestação
externa da adoração a ele é a primeira preocupação que ele traz em seus mandamentos. E veja, Marcelo, que se a gente for olhar, eu comecei com um contexto medieval aqui, mas se a gente voltar para o contexto de Êxodo 20, até a gente vê até muito desenho sobre isso. Os egípcios, ou seja, o povo estava escravo no Egito. Uhum. Eles eram um povo que adoravam imagens, figuras, Exato. representações. Então, ou seja, ele tira um povo de um contexto que eles estavam vendo exatamente aquilo. E aí observe algo interessante, que quando Moisés demora para descer, qual é o pecado que eles cometem? Qual é justamente o pecado que o povo comete? Isso que ia comentar, né? Que, aliás, é um dos pecados, se não o mais emblemático Um dos mais do Antigo Testamento. do Antigo Testamento. Um dos mais emblemáticos do Eu bezerro ouso de dizer ouro, que, né? assim, se a gente colocar a queda como o concurso, ou seja... Sim, como fora de, né? O que prêmio- vai, dali vai trazer toda a narrativa, Prêmio né? Gênesis 3... Exato. Prêmio Gênesis 3 de pecado mais emblemático, eu diria o bezerro de ouro. E lembre-se que a gente sempre comenta isso, o bezerro de ouro, não necessariamente eles estavam querendo adorar ali outros deuses, ou mesmo deuses egípcios, mas talvez ali se fosse uma representação Do próprio Deus. Na cabeça próprio Deus. deles, rapaz. Só que como é que eles viram no Egito? Rapaz, no Egito só se adora com imagem. Como é que vai fazer? Né? E aí você vê que o próprio Arão diz, eis aí os teus deuses, no plural, né? Eis aí os teus deuses. Então, veja que o segundo mandamento, a gente hoje traz o debate estritamente para pode, não pode fazer imagem de Cristo. Exato. E por aí vai. E é um debate válido e que a gente vai ter ele já já. Mas não é a ênfase é como Deus quer ser adorá-lo. Por quê? Então, e veja, Marcelo, pegue Êxodo 20. Para a nossa vida hoje, provavelmente, alguém poderia ler a Bíblia e dizer assim, rapaz, eu acho que a Bíblia poderia ter mais regras sobre moral, sobre como que o marido deve fazer, o que o marido não deve fazer, o que é roubar, o que não é roubar. Né? A famosa pergunta que a gente não vai responder hoje. Pastor, baixar PDF de livro é crime, entendeu? Aí talvez devia ter lá na Bíblia. Baixar PDF de livro é crime, entendeu? É pecado, tá certo? Mas se você observar, Marcelo... Por que isso não está explícito? Não está explícito, porque não tem regra nesse sentido. Mas se você observar, quais são a maioria das regras do Antigo Testamento? É justamente no que concerne a adoração. Tem um livro todo da Bíblia sobre isso. Você está antecipando minhas frases. Desculpa. Levítico, né? Exatamente. Levítico é um livro que trata diretamente sobre a adoração, né? Eu preguei um pouco sobre isso lá no sermão dos seus 20 anos de ministério, né? Com certeza. Você pega Crônicas, por exemplo, né? E toda a restituição de Davi, de juntar o povo, e capítulos e mais capítulos em Crônicas, é para Davi regular o quê? O culto. Exato. Que tava uma bagunça. E a grande alegria daquele povo foi estar o quê? No significado real do culto verdadeiro a Deus. Sim. Algo que eles tinham perdido onde? No cativeiro. Então, é muito representativo, né? Porque as grandes fases do Antigo Testamento e livros, como a gente falou aqui, o Levítico, por exemplo, né? Vai abordar exatamente disso. Você pega, por exemplo, logo depois de Êxodo 20, vão ter um detalhamento, né? Por exemplo, do tabernáculo, a roupa do sacerdote, os rituais. Ou seja, a preocupação de Deus e como ele quer ser adorá-lo é para que justamente, e assim, aquilo que a gente comentou no podcast passado, né? É uma graça de Deus para conosco, para nos livrar da gente, da nossa imaginação que é pecaminosa. Exato. A gente, no nosso, entenda, e é por isso que, para pegar aquela frase clichê, e é por isso que Deus vai julgar nesse aspecto, sim, a intenção também. Porque a nossa intenção vai ser querer fazer algo positivo. Eu sempre dou o exemplo, Marcelo, né, porque e não estou exagerando, de que a intenção foi boa, mas veja o que aconteceu. Né, que foi quando, para encurtar muito a história, foi quando a minha filha mais nova, na época bebê ainda, deu uma martelada na TV. Porque ela tinha um pontinho quebrado, ela deu o martelo, pegou o Marcelo, deu uma martelada, me acordou, que eu estava dormindo, disse, papai, vem cá, e mostrou. Disse, papai, ó, consertei a TV.
Quebrou ao ponto da inutilização. Mas qual era a intenção dela? Eu estou ajudando o papai. Corrigir aquele Eu peguei o martelo para corrigir aquele pontinho que estava ruim. Sabe? Então, ou seja, quando Deus ele vai dizer, eu quero ser assim adorado, é para que justamente a gente possa ter a seriedade de quem ele é. A graça de entender, olha, meus filhos, está aqui. E assim, Marcelo, e tem algo que a gente tem que destacar isso, que eu acho que na igreja do século XX, XXI, perdeu isso. Que Sproul bate nisso muito bem, e alguns teólogos batem nisso muito bem, que é um Deus que é santo. Ou seja, Deus, a forma como ele quer ser adorado é para deixar claro uma coisa. Eu sou aquilo que você não é. Eu sou santo. Eu sou santo. Então, você tem que entrar diante da minha presença com respeito, você tem que entrar com temor. Os querubins não ousam levantar a cabeça quando eu apareço. Eles ficam de cabeça baixa. Com as asas cobrindo. Com as asas cobrindo. Então, assim, a gente não pode... Se a gente perde isso de perspectiva, a nossa adoração vai para o buraco. E é assim por toda a nossa fé. Mas sabe uma coisa, Léo, que chama muita atenção? A gente comentou aqui de quanto esse assunto ele é caro para Deus. Sim. Sendo colocado logo abaixo do primeiro mandamento, né? Sendo o segundo mandamento, tendo, o que a gente já discutiu, livros, etc., pecados graves em relação a isso. E como esse assunto é realmente menosprezado hoje. Sem dúvida. Como ele é menosprezado hoje. E a maneira mais clara e tácita que isso é mostrado é onde? Nos movimentos de evolução de adoração das igrejas. Para quem não está vendo, tem umas aspas gigantes ele fazendo aqui. Mas assim, não é verdade? Com certeza. Todos os dias, a gente, que eu digo assim, né? As igrejas, de uma maneira geral, e digo isso dos evangélicos, principalmente, né? Eles estão pensando qual a maneira mais interessante de ser atrativo a quem está de fora a procurar a igreja para adorar a Deus. Só quando elas chegam lá, elas vão encontrar o quê? Um Deus sendo adorado, muitas vezes da maneira que ele não falou nada na Escritura sobre isso. E Marcelo, só pega um ponto aí, e eu acho interessante que na Bíblia inteira só tem um texto que vai falar da presença do ímpio no culto, que é quando Paulo, e ele vai para lá em 1 Coríntios 11, ele vai dizer assim, falando sobre profecias, para que se um ímpio entrar... Não se escandalize. Não, ele diz assim, ó, para lembrar você, ele diz assim, como é a ideia de profecia, o que é que ele vai ver? Os pecados dele expostos, justamente o que ele não é. Para que ele veja seus pecados expostos, se arrependa e glorifique a Deus. Então, pegar aqui esse único texto que a Bíblia vai falar sobre um ímpio no culto, qual é o papel? É ele ver exatamente o que ele não tem, que ele precisa se arrepender, e não como se está agradável. Se quiser ter um pesadelo, Marcelo, digita no Google, não nem dá ideia, mas se tu fosse procurar, se tu for procurar assim, cultos e mega igreja dos Estados Unidos, Marcelo. É coisa. Não, meu amigo, parece Disney, no sentido pleno da palavra. Teve um que eu vi, e, assim, só posso dizer o que eu vi, que o pastor estava de Woody do Toy Story. Uhum. A mulher estava de Betty, entendeu? E o culto todo foi uma encenação do Toy Story. Marcelo, eu juro que eu queria estar brincando, do fundo do meu coração. Eu queria estar dizendo assim, isso é conversa. Mas tá lá porque ele quer fazer justiça. Ah, sim. E veja que eu, Leonardo, que gosta de Star Wars, a entrada era todo um parque temático na igreja, lá no Texas. Eu disse, meu irmão, assim... Mas, Léo, a gente está sorrindo aqui, mas o catecismo ele fala uma coisa interessante. Aí, Heidelberg, indiretamente, e o Westminster, que eu estou citando sempre aqui, sim, né? Por ser nossa referência. Como pré-reperianos. O que ele nos orienta lá é que a gente deve abominar. Exatamente. É odiar, é ir contra todo falso culto. Porque isso deve ser... O que é abominável para Deus deve ser abominável para nós, né? Então, assim, como a gente deve levar a sério, né, esse assunto realmente de como Deus ele quer ser cultuado e quanto isso está desviado hoje, porque é estratégia de Satanás que assim o seja. E um ponto que é muito interessante, já passando aqui até para um outro ponto de discussão, é como a maneira que a gente cultua também revela o que a gente acredita sobre ele. Com certeza. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Talvez esse seja um dos maiores princípios pelo qual Deus não quer imagem.
Também. Um dos maiores, né? Um dos maiores princípios pelos quais ele não quer imagem, porque ele, em sua natureza... É espiritual. É espiritual. E o culto é espiritual também. O culto é espiritual, exato. É assim, sabe, Marcelo, isso que você falou de a gente abominar e odiar, o que Deus odeia, é assim... É o que falta, generalizando, nas igrejas hoje como um todo. Né? E é por isso que, e aqui só para usar o termo técnico, né? O que a gente está dizendo aqui é o que a tradição reformada chama de princípio regulador do culto. Ou seja, que nós adoramos a Deus não pelo que não é proibido, mas pelo que Deus vai dizer o que tem que ser. Né? Tradicionalmente, as igrejas por aí afora, elas adotam o chamado princípio normativo de culto, que é o quê? Se a Bíblia não proíbe... Pode fazer. Eu posso fazer. Enquanto o princípio regulador só podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que tem. Vai dizer que tem que fazer. Que é conteúdo. Né? Então, a gente nem vai entrar em todos os detalhes aqui. Mas o que eu acho interessante, Marcelo, é que está aí, é de que veja como isso é um aspecto prático, direto, objetivo, santo e sadio de um crente dizer que é dependente de Deus e da sua palavra. Porque hoje a gente quer dizer assim, eu quero adorar a Deus, então eu e Deus a gente se entende, eu vou fazer aqui do meu jeito. Uhum. Enquanto quando a gente vai dizer assim, rapaz... E aí todo mundo vai dizer assim, rapaz, vocês, aquela expressão que eu já não tenho mais paciência. Vocês colocam Deus numa caixa de sapato. Uhum. Eu digo assim, não, rapaz, é o oposto. Eu estou dizendo que eu não sou justamente inteligente como Deus. Se Deus disse para mim, eu quero ser adorado assim... Que é a resposta, uma das respostas meu amigo, aqui, a minha resposta para ser o qual? Sim, senhor. Não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. É a resposta da pergunta 98. Ele quer que o seu povo seja ensinado não por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra, que deve ser o centro da adoração dele. É ele falando conosco hoje com a mesma autoridade que ele falou no Êxodo aqui. Mesminha. A mesma. E aí, como a gente ignora, aí a pessoa vai dizer, mas pastor, vamos lá. Veja o presbítero, vamos lá. Veja o contexto, era um contexto de idolatria. Teve lá o tabernáculo, teve o templo, mas no Novo Testamento aquilo ali foi destruído. Agora é Cristo. Aí vamos direto para a questão. Qual é o problema, por exemplo, o presbítero, de a gente usar a imagem de Jesus para dar uma aula de EBD, de usar numa figura e por aí vai. Tá? E aí, Marcelo, é o que eu mais me chama a atenção. Cristo, de fato, é uma figura histórica. Viveu entre nós por 33 anos, agora está vivo à destra de Deus, o Pai. Então, a gente tem a certeza de que ele andou, viveu, tudo. A minha dúvida é simples. Eu pergunto a todo mundo assim. Por quê? Quando, assim, não é o argumento, que eu não estou dando aqui a bala de prata contra isso, não. Saliento bem. Mas não há uma descrição. Mas veja, não apenas isso, é o mais sutil. Lucas 24. Está lá Jesus ressurreto. Os discípulos, a gente não está vendo. Ele poderia ser visual. Ele poderia dizer, eu ressuscitei. Ó aqui, ó minha mão, ó meu pé. O que é que ele faz? Ele pega a Bíblia. Expõe. A figura está lá. Discípulos no caminho de Emaús. Literalmente. Como ele é reconhecido. Mas ele, em Lucas 24, ele faz questão de se apresentar através do quê? Das Escrituras. Aí meu ponto é simples. Se Jesus fez isso, eu pego e vou dizer, eu faço melhor. Eu vou ser mais sábio, para usar a expressão, eu vou ser mais sábio que Deus, que eu conheço a minha geração, e é que não tem problema. Eu acho isso de um risco, assim, que a pessoa se veja com Deus. Eu não teria essa coragem, não, sua maçã. Sem dúvida. E quanto mais a verdadeira religião está sendo colocada de lado, mais se há espaço para isso. Porque enquanto... É bem interessante, né? Quando a gente vai colocando o paralelo das coisas, né? Quanto mais a palavra vai ficando de lado, mais espaço vai acontecendo para isso. Isso vale na história da igreja. Com certeza. O momento em que mais se projetou imagem no romanismo, que mais se proliferou, é exatamente quando a palavra estava indo ao distanciamento maior. Ou seja, estava crescendo outras autoridades que não fosse a palavra. A palavra estava escondida,
surge esse acesso de imagens e por aí vai. Exato. E, ironicamente, é o que você vê nas igrejas hoje. Hoje, exatamente. Quanto menos palavra, quanto menos centralidade na palavra... Mais a adoração é espalhafatosa, mais essas imagens, mesmo que não seja literal da Trindade, estão presentes no culto e da adoração, e tudo aquilo ali Deus abomina. Porque a adoração é espírito e é verdade. E é verdade. Assim, Marcelo, eu uso a ilustração. Não sei se fui eu que bolei, mas eu quero acreditar que não. Que, assim, e é por isso que a gente esquece de que a gente tem um Deus que faz parte dos seus atributos, a ira. Porque assim, Marcelo, Leonardo, por exemplo, todo ser humano, na verdade, não tolera, você como médico pode explicar isso até melhor do que eu, barulhos irritantes. Se tem um barulho que é irritante, dá logo um nervoso. Por exemplo, quando dá uma microfonia na igreja, você vê que todo mundo se mexe. Então, eu hoje digo, mas acho que eu falo alguém, que todo culto não bíblico para Deus são duas metáforas que o Antigo Testamento usa. Uma, para Deus é como se fosse as imundícias sendo queimadas. Então você imagina o cheiro de um lixão na presença de um Deus que é santo e ao mesmo tempo barulho de a unha arranhando um gato preto, assim, arranhando o quadro negro. No quadro. É o que Deus escuta. Sabe? Ou seja, aquele fedor e o barulho. Aí você assim, Deus ainda bem que ele é paciente e misericordioso. Sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado com nossa adoração. E na permissividade que a gente tem de analisar essas coisas. Sabe? Quando a gente escuta assim, eu posso uma vez, porque eu fui convidado, etc. Ali tem que ter muito cuidado, porque ali está se fazendo algo que Deus literalmente abomina. Exato. Eu penso muito nisso. E é um peso muito grande, como a gente acabou de falar e falou várias vezes aqui, disso na própria palavra, da própria escritura. Você ver Deus se comunicando pela primeira vez com o seu povo e dizendo, olha, eu sou o único Deus. Isso tem que estar dentro do seu coração. Você tem que reconhecer a mim como isso. E a segunda coisa que ele fala é o seguinte, você tem que me adorar do jeito que eu quero ser adorado. Não de qualquer jeito. Então a gente tem que levar isso muito a sério. E eu quero aqui, agora deixa só eu mesmo aqui pra gente já caminhar para uma conclusão. Quero baixar um tom numa coisa aqui. Tudo que você falou, eu assino e concordo embaixo. No mesmo pé em que eu vou dizer assim, muitas dessas igrejas não fazem ideia disso que a gente está conversando. Sim. Sabe? Então, o que eu diria é assim, que a gente tem que ter a paciência de estar ensinando essas pessoas. Sabe? De mostrar a seriedade disso, ou seja, de que são duas coisas que vão acontecer ao mesmo tempo. Pronto. Que é o chamado de Deus à igreja de Laodiceia. Sim. Que era uma igreja que, olha, vocês são cegos, pobres e nus, se arrependam. Eis que estou à porta e bato, que é o famoso contexto. Eis que estou à porta e bato. Então, ou seja, chamar essas igrejas ao arrependimento e não simplesmente olhar e dizer assim, bando de sinagoga de Satanás. Perfeito. Entendeu? Que é o que você está dizendo. Eu quero salientar isso bem para o ouvinte. Não ter assim, eita, o prefeito Marcelo jogou tudo que a igreja não pentecostal debaixo do ônibus. Não foi o caso. Não. É só para mostrar. Exatamente. Eu só estou corroborando contigo para mostrar esse aspecto de que é uma maneira prática de você ver como anda o arrependimento daquela igreja para com Deus. E não normalizar na própria mente, Exatamente. Né? Como algo, não, é isso normal, mesmo. É uma bobagem. É algo que está cheio das melhores intenções, né? Às vezes, você encontra pessoas pensando assim até a respeito do próprio romanismo. Mas há uma boa intenção ali. Tinha dúvida, Marcelo. Há uma boa intenção ali. Veja, no final das contas, né, quantas pessoas podem nos abordar e dizer, olha, é para Deus, né? É para Deus. Então, é complicado nesse sentido. Deixa eu lhe contar desse aspecto aí, só para ratificar o que você está dizendo. Deixa eu lhe contar um livramento que aconteceu. Botei as aspas aqui, porque não foi, não estou exagerando muito o fato. Mas uma pessoa muito querida minha, lá do Recife, tá? Crente, acredito nisso, piamente. Aí ela chegou para mim e disse assim, Léo, eu tô lendo a Bíblia católica, os livros apócrifos. Aí eu disse, não tem problema nenhum, inclusive o livro Macabeus, eu recomendo, ponto de vista histórico, tal. Aí pronto, aí ela falou, mas Léo, mas eu tô lendo. Aí falou, acho que foi Sabedoria. Tem muita coisa boa ali.
Aí eu disse, ela vai dizer. Era para eu ter parado. Pare. Só que eu não interrompi. Ela continuou. Devia estar na Bíblia. Devia estar na Bíblia. Por que não está na Bíblia aquilo lá? Aí eu disse, é porque foi o livramento. Porque eu literalmente já estava andando com o carro estacionando assim. Eu disse, olha. Depois a gente conversa sobre isso. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Tá certo? Mas não é isso por N razões. Esse é o ponto, a gente perde de fato que a gente é. E aí vamos somar com o podcast passado. Que nós somos seres adoradores, criados para adorar a esse Deus, e aí dentro do próprio tema, da forma como ele quer. E assim, Marcelo, toda vez em minha vida que eu tomei qualquer decisão que foi de encontro à palavra de Deus, e é que nem vou ser dramático. Eu não vou dizer assim, me estrepei. Mas eu vou dizer do jeito certo. Deus foi misericordioso de não imputar aquele pecado em mim como deveria. É como eu volto eu digo às pessoas, eu digo assim, você está por sua conta e risco. Se você está fazendo algo que você sabe que Deus odeia, você vai fazer isso, você está por sua conta e risco. A seu tempo, para usar a expressão de Antero, em Deuteronômio, a seu tempo, quando revelarem seus pés. Então, o que eu fico pensando é que se a nossa adoração, por tanto tempo, e veja, eu estou lendo na minha devocionais Isaías, ele começa falando justamente da adoração do povo. Ele vai falar sobre a justiça lá na frente. Mas no início é esse povo que não me adora com o coração, esse povo que faz... eu estou cansado de ver os rituais de vocês, sabe? E eu fico só imaginando como Deus olha para o nosso culto. Eu vou apontar para a gente do Jockey, sabe? Será que Deus olha para a nossa igreja e diz assim, cara, tá ali um culto que me agrada? A gente tem que estar pensando nisso, sabe? O tempo todo. E é muito sério isso. Sem dúvida. Então, a pergunta... mas nem uma imagenzinha de Cristo? Nenhum. A resposta é categórica, não. Absolutamente nenhum. Vamos pegar aqui a resposta do catecismo. Ó. Em hipótese alguma, não visualmente apresentado de nenhuma maneira. Sabe? Ou seja, a palavra dele é suficiente. Disso, né? Que eu já disse um teólogo. No caso da Bíblia, Marcelo, uma palavra vale mais do que 1000 imagens. Então, eu posso ver, e aí isso que eu acho incrível, eu posso ver uma cruz quantas vezes eu quiser na minha vida. Aquela imagem só faz sentido para mim por causa da palavra, porque eu sei Exato. O que aconteceu ali. Sabe? Então, nós somos um povo do livro, nós somos um povo da palavra. Eu não canso de dizer isso. Veja como a gente citou a tentação do diabo, né? em Gênesis. E, de novo, veja que a tentação não é baseada nos olhos. No sentido que diz assim, Eva, olha aqui essas frutas. Compara. Vê como essa aqui é melhor. A tentação é, o que foi que Deus disse? Vai de encontro a isso aqui. Então, que a gente possa aprender a ser dependente de Deus, inclusive nisso. Que a nossa cabeça diga, para mim é melhor, seria mais prático eu contar uma história para uma criança com uma imagem de Jesus. Eu concordo com você que seria mais prático. Não vou negar isso, não. Só que é o nosso momento de mostrar a nossa dependência e dizer... Faz aquilo que Deus quer. Exato. Eu falei... lá no podcast passado, eu quero terminar com isso, abrindo um tema que é enorme, né? Que é a idolatria em si, mas eu vou terminar com isso. Falei lá o seguinte, que o ateísmo está muito próximo do coração das pessoas. Sim. E ali, às vezes, junto com Deus, como foi Adão e Eva, como foi o povo no deserto vendo tudo que viu, várias manifestações de incredulidade se manifestaram ali. E a idolatria também. Sim. A idolatria também. Se, por um lado, a gente viu pecados terríveis, né, como a gente comentou no início, basicamente, muito do juízo mostrado em todo o Antigo Testamento foi por quê? Porque aqueles homens idolatria. Se juntaram com um povo que adoravam outros deuses, que usavam de imagem,
que não prestavam culto a Deus como deveriam prestar. E como isso corrompeu o povo e a sociedade. E chegar a um ponto que Jeremias 17 vai dizer que até sacrificando os filhos a outros deuses eles estavam fazendo. Como o culto Exatamente. tem Tá implicação em todos os aspectos da vida. Acho que é o ponto. E não à toa, a gente falou que lá no catecismo o maior comentário é do primeiro mandamento, mas o maior mandamento é o segundo. Em número de versículos é o quarto. É por isso. E no versículo é o quarto. Mas em detalhamento, É o segundo. o segundo. Porque a gente nem leu a segunda parte. Ele diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, Êxodo 20, a parte 5, Deus zeloso. Ele vai dizer que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. A ênfase em graças ao bom Deus. E é isso que eu leio a Bíblia ano após ano e eu me surpreendo sempre com isso. Como a ênfase nas Escrituras, pela graça desse... É a misericórdia. E é isso que me quebra, sabe? Ou seja, é um Deus que é justo, um Deus que deu sua lei. Que é zeloso. Que é zeloso por ele, pelo nome dele. E ele diz isso. Sou Deus zeloso. E a gente ainda falha pelo nosso coração ruim, mas ele enfatiza o quê? Mas eu sou mais misericordioso. Ou seja, a ênfase é como eu sou misericordioso por vocês. Ou seja, se vocês se arrependerem, eu vou... Tá, assim, isso deve nos dar esperança. Não, sempre. De que mesmo os nossos erros em adorá-lo, podemos encontrar nele misericórdia. E que nós devemos buscar ser agentes para que o nome dele seja adorado como ele quer ser adorado nesse mundo. Amém, presbítero. E meu desejo, minha oração é de que a gente, para citar o livro do Bill, título só aqui, né? A gente sempre vai se tornar aquilo que a gente adora. E graças a Deus, porque nós adoramos um Deus que é incrível, maior do que a gente. E um dia, como diz a palavra de Deus, porque o adoramos, seremos como ele é. Ou seja, nunca vai ser Deus, né? Mas a gente vai ser como ele é, e até alguns atributos de Deus, a gente vai ter como o corpo glorificado de Cristo, por aí vai, sabe? Nesse sentido que eu quero dizer. Então, louvado seja Deus, porque nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Então, que você e eu adoremos a Deus como ele deve ser adorado. Amém. Então, é isso, né? Deus os abençoe, tá? Compartilhe não. Curta, comente, tá certo? E até o próximo episódio, se Deus nos permitir. Até mais. Até a próxima, pessoal.